Fala, abençoados, a paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Hoje nós vamos falar de um assunto bem relevante, né? Que é a teologia sistemática, e nós vamos estar falando qual os seus objetivos, qual é a sua definição, as principais áreas da teologia sistemática, para você que gosta desse assunto, né? Mas vamos lá. Deixe o seu like aí, compartilhe, comente aí, para que a gente possa crescer no canal e alcançar mais pessoas que gostam deste assunto bem relevante. Eu quero usar o texto aqui como base, Oséias, no capítulo 6, o versículo de número 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então aqui é uma palavra profética, né, nos instruindo pelo profeta Oséias a seguir em conhecer mais o Senhor, né? Como vamos conhecer o Senhor? A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, e conhecerei a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, disse Jesus. Examinais as Escrituras Sagradas, porque contêm nela a vida eterna, e são de mim que elas dão testemunho, testificam. Então aqui é a profecia que o Senhor virá como chuva aponta para a pessoa de Cristo. Então, a teologia sistemática, né? Qual é a definição da teologia sistemática? A teologia sistemática é a disciplina que organiza e expõe de maneira lógica e coerente as verdades reveladas por Deus na Bíblia Sagrada, relacionando-as entre si e com a realidade humana. Então, qual é o objetivo de estudar a teologia sistemática? Qual é o objetivo? Apresentar a fé cristã na forma ordenada, racional e bíblica. Ajudar o estudante a compreender quem é Deus, seu plano e a relação com a humanidade. Deus é um Deus de relacionamento. Servir de base para a pregação, ensino e vida cristã prática. Então, quais são as principais áreas da teologia sistemática? Número 1, teologia própria, doutrina de Deus. A natureza, atributos e as obras de Deus. Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Número 2, a teologia sistemática, nas suas principais áreas, tem cristologia, que é, abre parênteses, doutrina, né, de Cristo, fecha parênteses. Pessoa e a obra de Jesus Cristo. Encarnação, a sua morte e ressurreição e glorificação. O número 3, pneumologia, abre aspas, doutrina do Espírito Santo, fecha aspas. A pessoa, natureza e a obra do Espírito Santo. Dons e os frutos do Espírito. Número 4, antropologia, abre aspas, doutrina do homem, fecha aspas. Origem, natureza e propósito do ser humano. A queda e o pecado e o livre arbítrio. Número 5, a amartiologia, abre aspas, doutrina do pecado, fecha aspas. Origem, a natureza e consequência do pecado, transmissão do pecado original. 6, soteriologia, abre aspas, doutrina da salvação, fecha aspas. A eleição, a justificação, a regeneração, a santificação
e glorificação. A obra redentora de Cristo aplicada à vida do crente. Número 7, a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Fecha aspas. Natureza, ela estuda o governo, missão e sacramento da igreja, unidade e o propósito da comunidade cristã. Número 8, escatologia, abre aspas, doutrina das últimas coisas, ou, fecha aspas, dos últimos acontecimentos, daquilo que é profético, conforme o livro de Daniel, o livro de Isaías, Ezequiel, Apocalipse e os outros demais livros, né? Então, ela vai estudar a escatologia, a doutrina das últimas coisas, a morte, o estado intermediário, segunda vinda de Cristo, ressurreição, juízo final, o céu e o inferno. O número 9 é a bibliologia, abre aspas, doutrina das escrituras, fecha aspas. Inspiração, inerrância e autoridade da Bíblia como palavra de Deus, o canon e a interpretação das escrituras. E qual é a importância da teologia sistemática, né? Estabelece fundamento sólido para a fé, promove clareza e coerência no ensino bíblico, auxilia na defesa da fé, abre aspas, apologética, fecha aspas, conecta a Bíblia à vida prática e ao contexto histórico. Então, essas são as principais áreas da teologia sistemática. Queridos, deixe o seu like, comente, que Deus te dê uma semana, um mês, um ano de bênçãos e vitórias em Cristo Jesus. A paz do Senhor seja convosco. Boa noite.